Olá, tudo bem? Eu sou a Natália Tonetti e voltei para continuarmos o nosso tema aqui, Setembro Amarelo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os protocolos de autolesão e tentativas de suicídio, né? Com relação a DBT, que é o protocolo que eu trabalho, a gente tem algumas coisas que são bem importantes, tá? Quando a gente vai treinar o nosso paciente para que ele entenda a emoção dele, para que ele esteja psicoeducado sobre a emoção dele, a gente tem alguns manejos que são bem importantes. Primeiro, porque a DBT, né, a comportamental dialética, a terapia comportamental dialética, vai ser baseados nos protocolos da Marsha Linehan, que tem a ver com esse livro aqui do treino de habilidades em DBT, tá vendo? E nesse livrinho aqui, nesse livrinho, né, gente? Nesse livro, a gente vai ter todos os protocolos para que a gente possa trabalhar com esse paciente pontos específicos da vida dele. Então, por exemplo, a gente vai ter o mindfulness, que é ensinando para ele atenção plena, regulação da emoção. Aí a gente vai ter, claro, na regulação da emoção, a gente vai ter efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar, tá? É bem importante que a gente tenha esses 4 pontos bem organizados. Por quê? Porque quando a gente está falando de um paciente com uma intensidade muito grande da emoção dele, quando a gente vai psicoeducar ele sobre todo esse processo e tirar ele desse movimento de risco, de suicídio, ou até mesmo da autolesão, nós não vamos ficar falando com ele dos pensamentos dele, tá? Isso Nath, mas não importa o que ele pensa? Claro que importa o que ele pensa. Mas quando a gente tá tirando um paciente de risco, a gente não vai ficar futucando esses pensamentos, resgatando esses pensamentos. Nós vamos fazer com que ele tenha comportamento de sair daquele movimento ali, de se machucar, tá? Então, a gente vai ter pontos importantes na DBT, que seria um paciente que está em risco à vida, risco à qualidade de vida e risco à terapia. Então, eu vou falar desses 3 pontos que são bem importantes. E quando a gente identifica isso no nosso paciente, a gente tem que começar a ensinar para ele manejos que são importantes. Então, vamos lá. O que a gente costuma fazer quando o paciente chega pra gente já com uma intensidade grande com relação a autolesão, até mesmo a tentativa de suicídio, né? Eu já ouvi de uma paciente, assim, do tipo, é isso, de uma não, né? Eu quero isso e eu vou fazer isso, eu vou morrer, o meu intuito de vida é me matar. E aí a gente vai trabalhando todos esses valores por trás disso, né? O que esse paciente gosta, o que ela, ele gosta, quais são os valores morais desse paciente, o que ele acredita de amizade, quem são os amigos deles, né? Que a amizade é saudável para ele, que acolhe, que acompanha, que orienta. Quem da família é uma rede de apoio, e a gente vai trabalhando esses valores com o nosso paciente, tá? O que ele acredita sobre o mundo, qual é o papel dele ali. E isso é importante quando a gente aprende esses valores do nosso paciente, porque a gente tá falando que ele pode ter uma vida que vale a pena ser vivida, que ele precisa aprender a regular essa emoção, tolerar o mal-estar, focar a atenção no momento presente, né? Para que ele tenha efetividade interpessoal, para que ele saiba regular o que sai de dele para com o outro. Muitas vezes o outro não tem habilidade de comunicação, mas a gente ensina o nosso paciente a ouvir, a entender e até mesmo a tolerar e poder se posicionar corretamente, tá? Então, a gente vai trabalhar com aquilo que gera prazer para o paciente. Então, assim, se você tiver que se autolesionar, ou se você tiver que tentar algo contra a sua vida, você gostaria de falar com quem? Você gostaria de procurar quem? Ai, Nath, eu gostaria de falar com o melhor amigo, eu gostaria de falar com a minha mãe, eu gostaria de mandar uma mensagem para fulano X. Então, a gente vai começar a pegar esses pontos que tem sentimento, carinho, amor. Depois, aí, se não der certo, você tentou contato com essas pessoas e não conseguiu, o que você gostaria de fazer? Ah, eu acho que o que me acalma é tomar um banho. Aí a gente ensina TIP, uma parte da TIP, que é o banho gelado, água fria para baixar a temperatura do corpo. E aí a gente vai estar usando uma função biológica mesmo, tá? A temperatura do corpo ela vai reduzir, porque a gente vai estar com o corpo super quente, imagina, o batimento acelerado, o cardíaco acelerado, né? A respiração muito rápida, que é essa respiração que a gente vai ficando, respirando fora do diafragma, opa, a gente vai respirando desse jeito, e aí a gente vai fazendo essa respiração assim, acelerada, então a tendência é que a gente também fica até tonto mesmo, né? Então a gente precisa voltar esse paciente, baixar essa temperatura física dele, para que a gente consiga dizer para ele, olha, a gente vai conseguir, você vai conseguir sair dessa crise, tá? E aí a gente pode usar as TIPs com gelo. Aqui no Brasil é muito comum que a gente use as TIPs, aqui tem bastante adaptação, em alguns outros lugares não.
Mas aqui tem, e aí a gente pode ensinar esse paciente a colocar o gelo nas mãos mesmo, até doer, até ele suportar essa dor. Ao invés dele se cortar, por exemplo, usar um gilete, né, uma lâmina, a gente faz com que ele sinta a dor no próprio corpo, sem que ele coloque a vida dele em risco. Então, a palma das mãos, os punhos, a nuca, ele pode pegar essa pedra de gelo e colocar nos olhos, tá? Então, a gente ensina esses truques. Ai, Nath, nada disso passou. E se a gente pensar, e aí num comportamento, né, em exercícios de impacto físico, ou correr muitas vezes no lugar para cansar, ou pedir para que esse paciente realmente possa ir, vá para algum lugar seguro e faça uma corrida mesmo, vários polichinelos, pra gente tirar, baixar essa raiva dele, baixar essa emoção que tá tão dura nele ali, tão rígida, fazendo com que ele possa tentar contra a própria vida, tá? Isso é bem importante. Uma outra coisa que é importante aqui, aí a gente vai estar falando de mindfulness, que é talvez colocar esse paciente numa situação de calma. Então, a gente retira esse paciente do ambiente que ele tá. Geralmente, gente, eu tô falando sobre as técnicas, mas eu esqueci de falar pra vocês que existe o coach telefônico, tá? Dentro da DBT, o nosso paciente, ele vai entrar em contato com a gente. Então, a gente pode determinar isso também, do tipo, ó, de tal horário a tal horário eu consigo ver as suas mensagens. A partir desse momento, se você tiver uma crise, eu preciso que você busque emergência. Tente esses recursos. Mas se nada der certo, busca a emergência o mais rápido possível, né? Peça resgate ou vá até um hospital. Quando a gente tem o tempo de resgatar esse paciente, a gente vai tentar tirar ele desse ambiente. Então, você já lavou o seu rosto, onde você está, com quem você está, né? Você consegue respirar? Olha, eu vou fazer o comando de respiração. A gente pode ligar para esse paciente de voz, a gente pode ligar para esse paciente de vídeo, a gente pode mandar mensagens de texto, tá bom? Desde que a gente acesse esse paciente, ele flexibilize para fazer a regulação da emoção dele, baixar essa temperatura biológica mesmo, tá? Então, a gente sempre vai tentar deixar esse paciente seguro. Ah, Nath, e se o paciente falar que já tá com os remédios na mão, ou que tem alguma coisa que possa ferir o corpo dele, a gente vai fazer com que esse paciente jogue longe essa ferramenta, jogue esses comprimidos em algum lugar que ele não tem acesso. Eu sei que não é legal falar, jogue o remédio, né, lá na privada e dê descarga, a gente tá falando de uma questão de meio ambiente, mas nesse caso, a gente vai ter que falar sobre isso, porque aí vai embora, ele não tem como acessar essa medicação, tá bom? O uso de bebida alcoólica junto com a medicação é despejar essa bebida alcoólica. Então, a gente tem que pensar nesses recursos, tá? Quando esse atendimento chega até nós, a gente tem que tirar, a gente tem que movimentar o corpo desse paciente para um lugar seguro. O corpo dele, depois a mente dele, para que essa emoção possa rebaixar, tá? E aí, se a gente perceber que ainda tá muito extenso, que não acalmou 100%, a gente vai entrar em contato, né, com os contatos de emergência. Eu sempre peço o contato de emergência. Se a gente não conseguir, a gente vai ligar para uma emergência, né, pro SAMU, enfim, pro bombeiro, e vai manter esse paciente ali até que esse resgate chegue. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em comportamentos que tirem esse paciente do risco de vida dele, tá? E aí, dentro desse processo terapêutico, depois a gente vai retomar isso com ele, o que fez, né? Ele não usar nenhuma das habilidades que a gente ensinou. Ou se ele é um paciente novo ainda na terapia, a gente vai focar para que ele cada vez mais busque esse recurso terapêutico, né? Busque o time de consultoria, busque a psiquiatria para tentar trabalhar as comorbidades que estão ali em volta, tá bom? E lembre-se que eu não estou falando aqui de transtorno de personalidade, tá, gente? Eu estou falando de uma desregulação intensa. E qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa. A gente tá falando do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é para dizer sobre os riscos que o emocional da gente, no impacto muito grande, pode colocar a nossa vida em risco. Esse é o nosso objetivo aqui. Mas quando a gente está falando de protocolos de segurança, dentro desse contexto, eu prefiro trabalhar com aquilo que eu me sinto mais segura. Então, nesse caso, são os protocolos da DBT, tá? Bom, eu deixo esse vídeo por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para esclarecer. Espero que você goste. E até o próximo vídeo, que é o nosso último do Setembro Amarelo. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.